Salve, só queria deixar o aviso aqui que provavelmente o áudio vai ficar ruim por causa da minha garganta que está fodida. Então, é isso aí. Você já se perguntou do porquê jogos têm trailers chamativos? Vários elementos na tela. Can't deny it, it's all true. Mecânicas inacreditáveis. Mas quando os jogos são lançados, temos isso. Trailers têm a função importante de apresentar algo inédito, preparar o público para um novo produto. Sim, produto. Como num comercial da TV, produto de limpeza, televisão, air fryer e um console que quase 6 anos de vida útil não tem exclusivos, colocou em outras plataformas e fez 3 remakes e 5 remasters de uns jogos que não mudam em nada a sua experiência. E é claro, por uma bagatela de míseros R$500. Porém, vamos para exemplos. Cyberpunk 2077. Esse aqui é bom, hein? A CD Projekt Red, estúdio polonês, anunciou que queria criar um RPG futurista, baseado no clássico jogos de mesa Cyberpunk, do Mike Portsmouth. A premissa era ambiciosa, um mundo aberto, distópico, liberdade total de escolhas, narrativa cinematográfica e um nível de imersão que nunca visto antes. Bom, era o que eles queriam, porque por anos o jogo ficou envolto em mistério. Só em 2018, durante a E3, vimos uma demo muito foda. Essa é a Night City, em todo o seu caos tecnológico, gráficos absurdos, personagens carismáticos, Keanu Reeves. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Mas por trás das câmeras, a situação era bem diferente. A CD Projekt sofreu uma má gestão, crunch extremo e mudanças constantes de direção. Muitos desenvolvedores relataram longas jornadas de trabalho, metas inalcançáveis e recomeçar do zero. Apesar de todos os sinais de alerta, a empresa manteve a data de lançamento para dezembro de 2020. Após vários adiamentos, aí veio o desastre. Battlefield 2042. Anunciado como a promessa da EA e da DICE, era clara: o retorno triunfal das franquias aos combates modernos, mapas gigantescos, até 128 jogadores simultâneos, destruição massiva, tempestades dinâmicas e aquela guerra total cinematográfica que sempre foi a identidade da série. A expectativa era altíssima, afinal, depois do fracasso morno de Battlefield 5, os fãs queriam um jogo que retomasse o brilho de Battlefield 3 e 4. Mas então, chegou dia 19 de novembro de 2021 e foi aí que a internet recebeu isso. O lançamento de Battlefield 2042 foi
sem exagero, um desastre completo. Jogadores enfrentaram uma avalanche de bugs, glitches absurdos, tipo helicóptero flutuando, armas sem recuo e personagens virando ragdoll do nada. E desempenho nos consoles e PCs era instável e irritante. Pior, muitas mecânicas clássicas da franquia haviam sido removidas ou alteradas. O tema de classes foi substituído por especialistas genéricos com habilidades únicas, descaracterizando a jogabilidade tática que os fãs amavam. A falta até recursos básicos, tipo chat de voz no jogo no lançamento. Mas vamos mostrar os efeitos do crunch na indústria com as entrevistas de Jason Schreier. Cyberpunk 2077, a entrevista com mais de 20 desenvolvedores da CD. A matéria revelou que tinham muitas ambições e péssimo planejamento, e mesmo sabiam que nem por um caralho estariam prontos em 2020. O estúdio passou por um crunch com jornadas de mais de 13 horas diárias, fins de semana e prazos irreais, muitos por causa do motor gráfico Red Engine sendo desenvolvido junto do jogo. Eles realmente acreditaram que o sucesso de The Witcher 3 os blindariam de qualquer cagada. Agora com a Rockstar com Red Dead Redemption 2, não é de esperar menos de uma grande produtora que nem a Rockstar. Um crunch de alto nível de seus jogos. Ai de GTA 6 se ele for ruim, hein? A entrevista foi revelada que foram mais de 100 horas semanais em Red Dead. A cultura de crunch dentro da Rockstar já existia principalmente nas unidades de Nova York e San Diego, visto que GTA 3 e Vice City foram lançados um ano após o outro. Com The Last of Us Part 2 também foi a mesma coisa. Pois é, quem diria que o Cookman, além de um péssimo roteirista e ideólogozinho, também era um escravagista, um grande visionário. Realmente, em quesitos técnicos, The Law 2 teve muita qualidade e detalhes, e conseguiu rodar em um PS4 nativo. A sua cultura de trabalho era muito puxada e abusiva, por conta do perfeccionismo em volta do projeto. O estúdio, conhecido por grandes franquias e IPs, sempre foi assim. Muitos que trabalham lá saíam no meio de um projeto pela exaustão. Mas vamos falar de algo que eu realmente gosto e aprecio. God of War 2018. Esse aqui foi realmente impressionante no seu início em 2016. Na falecida E3, várias coisas são diferentes do jogo final, tanto no trailer e na demo protótipo, que tinham várias mecânicas, além de ter humanos no jogo, animações para colocar os rúnicos no machado, golpes específicos, finalizações, cenários, inimigos. É, isso aí. O jogo foi idealizado depois do fiasco que era o Ascension em 2013. Muitas ideias foram postas, Kratos mais velho e barbudo, sendo de novo pai e viúvo, o estilo da câmera sendo one shot que nem Kill Bill, um novo motor gráfico e sistema de IA para os companheiros como Atreus. A reta final do jogo foi muito puxada, nem de perto no nível da Naughty Dog. O projeto se apoiou muito em Cory Barlog, o diretor do jogo, que infelizmente fez a cagada de abandonar o reboot com Eric Williams, o diretor da sequência. Mas isso não é relevante agora. Porém, o esforço foi recompensado com o público e game do ano em 2018, que até hoje, fanboy de Red Dead Redemption 2 chora. E aí, Tiff, vai ficar calado? O que você quer que eu fale? O jogo é uma bosta. Calado do quê? Como assim? Ignorando que Red Dead Redemption 1 ganhou o prêmio em 2010. Mas não, o que importa mesmo é o segundo jogo. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar que a indústria pútrida e infestada de ganância nos oferece microtransações, cosméticos em jogos de campanha, loot box e o pior de tudo. E esse é o verdadeiro preço dos jogos. Na ascensão dos videogames no mercado, a Atari já tinha dado os primeiros passos. Porém, se engana quem acha que os jogos ruins, ou melhor, jogos feitos a pressas e mal planejados são coisa nova. Nos anos de 1970 a 1980, a cultura de um homem faz tudo na hora do desenvolvimento de um projeto. Um nome que sintetiza isso era Howard Scott Schwartz, um desenvolvedor da Atari, que se formou em engenharia da computação com mestrado e começou a sua carreira na HP, mas achou o trabalho entediante. A fim de achar algo mais interessante, ele acabou entrando na Atari em 1981, em um momento em que vários dos melhores programadores já haviam saído para fundar a Activision. Sua primeira tarefa foi portar o jogo Star Castle, mas o projeto era difícil de adaptar para o Atari 2600. Imagina o porquê. Ele criou um jogo original que acabou se tornando o Yars' Revenge. O jogo foi um grande sucesso, se tornando o título original mais vendido da história do console. Warshall até incluiu um easter egg com suas iniciais escondidas no jogo, algo ousado, já que a Atari não permitia que os desenvolvedores recebessem crédito. Em 1982, a Atari fez uma parceria com o Steven Spielberg para adaptarem 2 dos seus filmes em jogos. Raiders of the Lost Ark, a adaptação do Indiana Jones, tendo uma boa recepção que mais tarde renderia a fazer uma adaptação de ET. ET.
Mas o que surpreende mesmo foi o prazo absurdo de 5 semanas para o desenvolvimento dessa bomba. O resultado foi um jogo ambicioso para os padrões da Atari, com radar, diferentes áreas, inimigos e até mecânica de energia. Apesar disso, a jogabilidade podre fez o jogo ser esculachado e mal recebido. A Atari, que pagou cerca de 25 milhões de dólares pelos direitos, apostou tudo no sucesso do jogo, e isso acabou contribuindo para a crise da indústria em 1983. E é claro que eu não posso esquecer os feitos da Atari sobre isso. Relatórios de 1983 afirmavam que, como resultado da superprodução e devoluções de milhões de cartuchos não vendidos, foram secretamente enterrados em um aterro sanitário em Alamogordo, Novo México, e cobertos com camada de concreto. Em abril de 2014, escavadores contratados para investigar a alegação confirmam que o aterro sanitário de Alamogordo continha muitos cartuchos de ET e entre outros jogos. Durante os anos de 90, o crunch, as jornadas absurdas e longas, muitas vezes sem pagamento extra, para finalizar o jogo, deixou de ser uma emergência ocasional para virar parte crucial do processo de desenvolvimento. Mais do que isso, passou a ser romantizado como sinal de paixão, dedicação e genialidade. Que é engraçado, pois me lembra a cultura de trabalho no Japão, com a vida triste do salarimã comum, ficando até tarde no trabalho para finalizar um projeto junto dos colegas. Mas com isso, programadores viraram noites dormindo no escritório e comendo comida fria. Viraram praticamente um símbolo de orgulho em estúdios. O problema era um trabalho forçado disfarçado de comprometimento. Vamos pegar alguns exemplos para ilustrar melhor. A ID Software, com seu Doom e Quake, liderada por John Carmack e John Romero, foram os principais que instauraram o crunch nos anos 90. Os dois jogos foram revolucionários, moldados em ambiente de pressão intensa. Os funcionários competiam entre si para ver quem era o escravo favorito. Quem dormia menos ficava mais tempo codando. Quem resolvia mais bugs ganhava alguns aplausos. Uma loucura. Carmack até se orgulhava de uma equipe que poderia fazer o trabalho de 10 pessoas. Estúdios como a Blizzard, Warcraft e Starcraft e Westwood Studios entregavam jogos que marcavam época. Os verdadeiros clássicos que, mais que isso, tinham um preço. Jornadas de 80 horas semanais eram comuns, especialmente nas fases finais do projeto. Os devs muitas vezes trabalhavam finais de semana, feriados e noites sem folga. E isso era visto como parte do caminho para a excelência. Pouco se falava em limites, canso ou bem-estar. O foco era o jogo sair perfeito. Vamos avançar um pouco. Em 2004, um texto anônimo surgiu fazendo um expose de 1000 graus na EA, publicado em um blog com o título A Open Letter to Electronic Arts Executives. Mas esse simples post no início da internet moderna virou uma bomba dentro da indústria de games. Pela primeira vez, alguém de dentro denunciou abertamente o crunch com abuso sistemático, com relatos de pessoais e muitas tretas. E quem era EA expôs? Apesar do anonimato, mais tarde foi descoberto que a autora era Erin Hoffman, uma desenvolvedora. Ela fez a denúncia pois o seu noivo, que trabalhava na EA como engenheiro de software, ela até não trabalhava diretamente na EA na época, mas via com alguém que sofria o impacto direto do crunch e logo não estava dando atenção para a mulher. E isso a motivou a expor o que estava acontecendo, não só com ele, mas com centenas de funcionários da empresa. Mas afinal, o que tinha naquela carta? Funcionários da EA eram colocados em jornadas obrigatórias de 85 horas por semana. Não havia pagamento extra por isso depois. O crunch não era temporário, mas contínuo, durante meses a fio, mesmo quando o projeto não estava perto da entrega. Os prazos não eram realistas, mas os gestores agiram como se os devs fossem preguiçosos se não aceitassem. A cultura era de medo. Quem não aceitava podia ser realocado ou demitido. Os gerentes sabiam dos problemas, mas escondiam ou ignoravam. Muitos desenvolvedores eram contratados como assalariados isentos, o que na América significa que a empresa não precisa pagar horas extras. Avançando novamente, durante os anos de 2010, finalmente saiu dos bastidores e veio à tona o que antes era visto como parte do processo dentro da indústria, começou a ser exposto em reportagens, entrevistas com ex-funcionários e escândalos nas redes sociais. Ainda assim, mesmo com a exposição, muitos jogadores ignoravam ou achavam que é parte do processo, como se o sofrimento humano fosse uma etapa aceitável no desenvolvimento de grandes títulos. Se bem que hoje em dia os desenvolvedores merecem toda a merda que acontece com eles. Um dos casos mais emblemáticos foi Red Dead Redemption 2. A Rockstar, pouco antes do lançamento em 2018, os fundadores já falaram, se gabando em entrevistas, de que estavam trabalhando em centenas de horas para finalizar o jogo, algo que gerou uma onda de críticas. Mais tarde veio à tona que muitos devs estavam fazendo 100 horas por semana e blá 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 blá. Durante a
semanas seguidas, inclusive dormindo no estúdio. O controle de danos da Rockstar afirmavam que o crunch era voluntário, mas diversos ex-funcionários contradisseram isso, dizendo que havia pressão cultural velada e medo de retaliação. Novamente com o Cookman, em 2020 a Naughty Dog também ficou no centro de discussão com o lançamento de The Last of Us Part 2. Ex-funcionários relatam um ambiente de pressão constante, onde o perfeccionismo do estúdio resultava em jornadas exaustivas, inclusive para tarefas menores. Vários mencionavam burnout. Burnout, jogaço aliás. Após o projeto, o estúdio era conhecido por seu nível técnico impecável, que na verdade é a única qualidade dessa bomba, que é a franquia de The Last of Us, e essa soja humana que é o Cookman. Outro caso explosivo foi da CD Projekt Red com Cyberpunk 2077. Mesmo depois de prometer que não haveria crunch, a empresa acabou impondo o chamado crunch voluntário obrigatório, o que não adiantou de nada. A trabalhar 6 dias por semana, o que na prática era uma imposição disfarçada, o resultado foi um lastimável. Repleto de bugs, versões quebradas nos consoles da geração anterior, que nem foi arrumado decentemente, com a reputação manchada. Ainda mais agora com o anúncio de The Witcher 4, com a mulher como protagonista. E pior, contradizendo com a lore do jogo, apesar do sucesso comercial, o estúdio virou exemplo de como promessas quebradas e exploração de funcionários podem arruinar a imagem de uma empresa. E eu vou deixar claro, se um dia eu for jogar essa bomba, em cada detalhe ruim eu vou descascar, em repúdio a CD Projekt Red. E pior, eu vi que nesse último dia saiu uma tech demo de The Witcher 4. E adivinha, eles estão cometendo o mesmo erro de Cyberpunk 2077, porque em Cyberpunk 2077 saiu também um trailer chamativo e a droga de uma tech demo. Pois é, eles não aprendem. E eu sei que eu já citei de novo os mesmos casos, mas eu gostaria de colocar o do God of War 2018. Ainda não me ocorre a necessidade de ter trocentos trolls naquele jogo e só 4 bosses de verdade. Esses casos mostram que o crunch não era exceção, mas sim uma regra silenciosa da indústria, usada como solução final para alcançar janelas de lançamento fiscal, cumprir expectativas infladas pelo marketing e aproveitar o hype criado. Só que com o passar do tempo ficou cada vez mais claro que isso não era sustentável, nem para quem faz os jogos, nem para a reputação das empresas que se escondem atrás dos aplausos do público. Vamos dar nome aos bois. Tem gente que se incomoda com o crunch nas empresas. Pra mim, sinceramente, foda-se. Eu pago o salário desses caras. Hoje em dia, nem tanto, porque os preços e qualidade dos jogos caíram de ladeira abaixo depois da gripe mundial. Eu disse que gostava de God of War. Como eu disse, hoje em dia nem tanto. O renascimento de Kratos como pai de família pela segunda vez, a ressurreição da franquia na mitologia grega para a nórdica, na E3, F3, que foi marcada com várias das IPs sendo da Sony e da indústria de games. Mas o caminho até o sucesso foi brutal para os desenvolvedores. Em diversas entrevistas, o diretor Cory Barlog admitiu que o projeto quase desmoronou diversas vezes. A mudança radical de tom e jogabilidade fez com que o estúdio passasse por momentos de dúvida interna e pressão externa constante. Eu diga, quando fui pesquisar para fazer o vídeo de God of War, o jogo tinha várias mecânicas e inimigos diferentes. Coisas incríveis que eram para estar foram removidas. Apesar da Santa Mônica ter uma cultura mais controlada do que outras gigantes, principalmente seus vizinhos, muitos desenvolvedores relataram jornadas longas, especialmente nas fases finais. O próprio Barlog revelou que estava emocionalmente esgotado e que muita gente segurou o projeto na raça. Não foram tantos casos extremos como em outros estudos, mas nem por isso eu vou te perdoar por abandonar a franquia. Ai, mas o Gory queria passar tempo com a família dele. Irmão, foda-se, eu pago para ele sustentar a família dele. Ele ficou 5 anos desenvolvendo um projeto, um jogo, para depois largar no meio do projeto. Você fez promessas, cara. Tem noção que era para ser no mínimo 3 jogos? Mas não, vamos enclausurar um monte de ideias que são bem merda a maioria, pra fazer uma duologia podre e uma DLC pra pegar fanboy das PlayStation. Tá, vamos para outra cagada da CD Projekt Red. Eu até falaria da Bethesda, mas aí seria previsível. Puta merda, um Skyrim no espaço e um russo negro. Ok, antes do desastre que foi Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red já enfrentava problemas sérios durante o desenvolvimento de The Witcher 3. O jogo foi um sucesso absoluto. Os desenvolvedores relataram meses seguidos de horas extras. A empresa polonesa não estava nem aí. Executivos chegaram a admitir publicamente que o crunch era parte do processo, alegando que era o preço por ambição. Embora o resultado final tenha sido bem sucedido, internamente o desgaste foi profundo. Muitos devem deixar a empresa pós-lançamento e o modelo de gestão foi duramente criticado. O que mais incomodou foi o fato de que a CD Projekt se vende como da galerinha anticorporativa, mas por trás dos bastidores reproduzia
sofria os mesmos abusos de gigantes da indústria. O sucesso de The Witcher 3 acabou mascarando as condições de trabalho desumanas, ó. Que coisa triste. Que vai ter segunda rodada ainda. Outro estúdio muito bem recebido hoje em dia, a BioWare. O caso de Anthem talvez seja um dos mais trágicos exemplos de desorganização e crunch ineficaz. A BioWare, já conhecida por sua cultura de improviso chamada internamente de BioWare Magic, que mágicos só tem em transformar uma franquia em esgoto e contratar gente no mínimo questionável. Mas eles ainda acreditam que confiar que no final tudo vai se encaixar levou ao limite com Anthem. Anthem? O que caralho é Anthem? Pra quem não sabe, essa bomba passou anos em pré-produção, sem direção clara. E detalhe, é um live service, com mudanças constantes de liderança e conceitos que eram jogados fora a cada nova reunião. Quando ele finalmente pressionou por resultados, o estúdio se viu forçado a montar um jogo em menos de 2 anos, o que resultou em meses de crunch, estresse constante e uma equipe no limite. Jornalistas como Jason Schreier revelaram que os desenvolvedores chegaram a chorar no banheiro em posição fecal, e que muitos tiraram licenças médicas por colapso nervoso. O jogo foi lançado com falhas graves, bugs e sem identidade, um reflexo direto de uma produção caótica e desumana. Resumo da ópera, eles mereceram tudo isso. O flop que já era esperado ficou ainda mais humilhante, quando em questão de meses ninguém mais se falava dessa coisa. Nesse tópico eu citei o contraste entre o sucesso comercial e o sacrifício pessoal dos desenvolvedores. Fica evidente que quando comparamos 3 grandes projetos da indústria, God of War 2018, The Witcher 3 e Anthem, enquanto os 2 primeiros se tornam referências aclamadas, o último mergulhou num fracasso retumbante. Mas todos, sem exceção, custaram caro para quem estava por trás das telas ou do desenvolvimento. God of War passou por cerca de 5 anos de produção, com uma direção clara desde o início: reinventar a franquia e humanizar Kratos. Já em The Witcher 3 teve um ciclo de aproximadamente 3,5 a 4 anos, focando na expansão de mundo aberto e narrativa. Contrapartida, Anthem levou cerca de 7 anos, mas a maior parte desse tempo foi gasto em decisão e recomeço na produção. O jogo, de fato, só começou a ser moldado nos últimos 18 meses, quando a EA exigiu um protótipo funcional. Resultado, um jogo feito às pressas, sem visão coesa, por uma equipe exausta. God of War contou com cerca de 300 funcionários diretos, mais freelancers e apoio de estúdios externos. The Witcher 3 teve uma equipe de principal de 240 pessoas, com mais de 1.500 no total, incluindo tradutores, artistas, terceirizados e testers. Já teve um núcleo central na BioWare, de pouco mais de 200 devs, mas muitos foram realocados de outros projetos, sem familiaridade com o jogo, além de sofrerem com mudanças abruptas de direção e tecnologia, com a imposição de um motor Frostbite inadequado para o estilo do jogo. God of War conquistou o jogo do ano no The Game Award de 2018, e eu ainda acho impressionante que fanboy da Rockstar tem contestar isto, e foi considerado um divisor de águas no design de narrativa. A equipe celebrou com orgulho. Alguns devs saíram após o lançamento, mas a maioria permaneceu no estúdio, com um clima relativamente saudável. The Witcher 3 foi um fenômeno, mais de 800 prêmios, milhões de cópias vendidas e expansão internacional da CD Projekt Red, mas internamente muitos devs deixaram o estúdio após o lançamento, denunciando a pressão constante e a exploração velada. O brilho do jogo não impediu os encostamentos de sua equipe. Anthem, por outro lado, fracassou em todas as metas: críticas negativas, falhas técnicas graves, abandono rápido por parte dos jogadores. A BioWare sofreu um abalo profundo. Vários funcionários pediram demissão, outros entraram em licença médica e o estúdio teve que restaurar completamente sua gestão interna. A frustração era tanta que muitos descrevem o projeto como traumático. Como podemos ver, casos e casos afetam o produto final. Não é porque um jogo passou por um crunch que ele automaticamente será um sucesso. Existe um mito perigoso dentro da indústria, reforçando por alguns executivos e até por parte dos públicos. O sofrimento da equipe é um mal necessário para entregar obras-primas, o que é uma hiperbole do que o desenvolvimento de jogos é. Mas a realidade é bem diferente. O crunch não garante qualidade. O que realmente faz diferença é a organização, visão clara, projeto e respeito ao processo criativo. Isso é claro que a ideia que já está fadada ao fracasso. Jogos que passaram por jornadas difíceis como God of War e The Witcher 3 só conseguiram entregar algo bom ou excelente porque, apesar da pressão, havia liderança estável, objetivos bem definidos e uma equipe com liberdade para criar. O crunch aconteceu sim, mas ele não foi o motor do sucesso. Ele foi o efeito colateral de uma ambição controlada, em muitos casos, uma falha de gestão já reconhecida pelos próprios estúdios. Por outro lado, temos inúmeros exemplos que,
crunch, aliado à desorganização, interferência de acionistas e decisões corporativas desconectadas da realidade do projeto, gerou catástrofe como Anthem, Mass Effect Andromeda e Babylon's Fall, entre outros. Foram jogos que passaram por anos de desenvolvimento conturbado, mudanças de escopo, cortes de conteúdo e prazos cada vez mais apertados, tudo decidido por quem não sabe nada de videogame, mas sim nos escritórios de vidro, respondendo a relógio fiscal e a pressão de investidores. E nem adianta dizer que é só dar mais tempo, não funciona assim. Há jogos que passaram mais de 10 anos de desenvolvimento, como Duke Nukem Forever, Two Woman, Skull and Bones, que tinha que ser da Ubisoft, e o flop astronômico de Concord. Um negócio mais flopado e cheio de ideologia merda, e até Beyond Good Evil 2. E ainda assim saíram quebrados, datados ou irrelevantes. Ah, lembrando que daqui a uns 2 anos essa palhaçada de cultura eu que vai acabar sendo datado. Então os últimos jogos desse jeito vão ser da PlayStation e da CD. O projeto sozinho não resolve más decisões criativas. Muitos desses títulos renascem de ideias já ultrapassadas ou fracassadas, que tentam surfar em tendências que estão quentes no início da produção, como looter shooters, battle royales, mundo abertos inchado, wokeismo, mas que chegam ao público já obsoletos, cheios de remendo e sem identidade própria. O verdadeiro problema é estrutural. Uma indústria que ainda trata jogos como produto de fábrica, onde basta espremer os desenvolvedores por mais horas e mais tempo para que algo genial surja. Só que o crunch sem planejamento só acelera o colapso. E mesmo com o tempo, se não houver uma boa base para a direção competente e uma visão sólida, pois a maioria dos jogos ruins é sempre culpa do diretor, que deixou passar alguma merda. O sucesso vem de projetos bem conduzidos, ou melhor, projetos menores, orçamentos ou tempo de produção, o que gera baixo risco no caso de um flop. Vamos dar uma alfinetada em alguns jogos para ficar mais evidente o descaso que é essa indústria atualmente. Ou possivelmente vou tocar em outros fatores para esse estado lastimável da atual geração de games e consoles. A indústria dos videogames coleciona grandes promessas que se tornaram um sinônimo de decepção. E vários títulos dos últimos anos ilustram com perfeição como decisões mal pensadas, crunch, pressões corporativas e má gestão criativa podem arruinar até projetos ambiciosos. Casos como Battlefield 2042, The Crew, Mass Effect Andromeda, Starfield expõem o que acontece quando a ganância e a pressa falam mais alto do que o cuidado com os jogos e com o respeito ao público. Prometido como um retorno triunfante da franquia aos campos de guerras massivos, Battlefield 2042 chegou com os problemas já citados anteriormente, mas a reação no Reddit e na Steam, os fóruns foram tomados por protestos e notas negativas. Jogadores exigem reembolsos, acusavam a EA de entregar um produto beta e simplesmente abandonaram o jogo. O número de jogadores despencou nas primeiras semanas, chegando a níveis baixos de títulos antigos da série, como Battlefield 5. Por trás das cortinas, relatos indicam que a equipe da DICE foi pressionada a cumprir prazos para competir com Call of Duty, é claro, o que resultou em um crunch e decisões apressadas. O jogo foi lançado incompleto, com sistemas básicos ausentes, mal implementados e entre outros. Foi mais um exemplo de quando o marketing é mais valorizado que o produto em si. A proposta de The Crew era ambiciosa. Um jogo de corrida com um mapa colossal dos Estados Unidos e foco total online. Já até vi onde isso vai chegar. Mas 10 anos depois, da Ubisoft desligou os servidores. E o que restou? Nada. Nem mesmo quem pagou pelo jogo pode mais jogá-lo. Ele foi literalmente deletado da existência, como se nunca tivesse existido. Levantando uma discussão pesada sobre DRM, jogos online only e preservação digital. A comunidade ficou furiosa. Jogadores relataram que perderam acesso a algo que pagaram legitimamente sem direito a backup, modo offline ou reembolso, tendo em vista que comprar não é possuir, logo piratear não é roubar, até porque o cara pirateia não ia comprar desde o início o jogo. A decisão reforçou o histórico da Ubisoft de más práticas corporativas, priorizando lucros de curto prazo em vez de ter o mínimo respeito a quem paga as suas contas. Isso se soma a uma trajetória repleta de denúncias de crunch, liderança tóxica e decisões de cima para baixo que ignoram equipes criativas. Um dos maiores memes recentes dos games, Mass Effect Andromeda, saiu com animações faciais grotescas
bugs bizarros e falhas narrativas que destruíram qualquer clima de imersão. O jogo se tornou uma piada antes mesmo da primeira semana de lançamento, com vídeos de personagem andando como robôs ou todos mole. As expressões que pareciam tiradas de jogos da década de 90, mas o problema era mais profundo. O desenvolvimento foi um caos completo, mudanças de escopo, troca de motor gráfico, forçando o uso do Frostbite, que não era nem de longe ideal para RPGs, disputas internas e crunch nas fases finais. Vários artigos e entrevistas expuseram a desorganização interna da BioWare, que tentava desesperadamente repetir o processo da trilogia original, sem sucesso. O resultado? A reputação da franquia Mass Effect foi arrasada, e a BioWare, que já era vista como um estúdio de prestígio, chegou a ser tratada com desconfiança. O impacto foi tão negativo que aí praticamente congelou a IP por anos. Ah, mas esse aqui é bom, hein? Prometido como um novo épico espacial da Bethesda. Starfield chegou com o peso de ser a primeira nova IP do estúdio em décadas, mas o que era para ser um marco acabou virando um exemplo de como expectativas infladas e promessas grandiosas podem virar contra o próprio jogo. Apesar de estar no Game Pass e ter acesso fácil, a recepção foi morna. O jogo veio com clássicos bugs que a Bethesda nos proporciona: personagens flutuando, física quebrada, IA limitada e uma interface criticada por parecer pensada para outro tipo de público. Além disso, os sistemas de exploração, combate e crafting foram considerados rasos por muito. A crítica apontou que Starfield parecia preso no tempo, com ideias de design ultrapassadas e zero de polimento mesmo após anos de desenvolvimento. Entrevistas revelam um certo desalinhamento entre a ambição do projeto e a realidade técnica do estúdio. Apesar de não haver relatos massivos de crunch como em outros estúdios, o problema foi visão criativa e gestão de expectativa. O jogo tentou ser tudo ao mesmo tempo e no fim se tornou um flop. Esses casos mostram que, enquanto a indústria continua obcecada com marketing, hype e lançamentos apressados, os jogadores pagam por promessas quebradas. O crunch, má gestão, pressão financeira e foco cego em tendências são a receita certa para transformar o que poderia ser grande em mais um fracasso anunciado. Ok, acho que até aqui você entendeu o que é a indústria. Mas o que eu e você podemos fazer? Cobrar as empresas multibilionárias? Não, eles simplesmente podem ignorar para empurrar suas pautas e capitalização abusiva. Comprar jogos indies? Isso até funcionaria se você lembrar que existem poucos jogos indies que compensam um AAA. Mas a ascensão de desenvolvedores com poucos funcionários e orçamento médio é bem melhor. Os exemplos recentes são Kingdom Come Deliverance 2 e Claire's Pedido 13, que esse aqui realmente é impressionante. Os fortes candidatos a GOT, mas é bem provável que a Sony ganhe novamente. Os boicotes na indústria dos games nem sempre funcionam como planejado. Às vezes afundam projetos inteiros, outras vezes viram combustível para o sucesso, mas em casos específicos, uma comunidade inteira foi determinante para obrigar grandes estúdios a voltarem atrás, ou pelo menos repensarem suas estratégias. E também os exemplos onde boicote falhou completamente, por má execução, por popularização ou simplesmente porque os fanboys simplesmente ignoraram as críticas e enfiaram os consoles na bunda. Vamos ver os dois lados dessa moeda. O lançamento de Star Wars Battlefront 2 se tornou um caso clássico de backlash bem sucedido. O jogo vinha com um sistema absurdo de loot box e passes pay to win. Os jogadores que gastavam dinheiro real tinham vantagens absurdas dentro do jogo, especialmente num título com um apelo tão grande para o público jovem e fãs de Star Wars. A reação foi brutal e imediata. No Reddit, o post de respostas da EA se tornou o mais negativado da história da plataforma. O caso ganhou manchetes em veículos internacionais, afetou diretamente as vendas e, em questão de dias, a EA foi forçada a remover temporariamente as microtransações do jogo. A polêmica escalou tanto que acabou sendo debatida em uma audiência do Senado dos Estados Unidos, com discussão sobre a legalidade e ética de loot box, especialmente em jogos acessíveis para menores. Esses casos virou referência de como um boicote pode sim gerar consequências reais, tanto comerciais quanto políticas, obrigando uma das maiores publishers do mundo a mudar seus planos. Anunciado com mais um multiplayer estilo Hero Shooter Live Service, Concorde chegou ao público com uma enxurrada de problemas desde o primeiro trailer. Além de ser um jogo online pago e caro, um modelo que já gera resistência nesse formato saturado atualmente. O título foi criticado por apresentar designs podres de personagem, recheado de propaganda ideológica forçada, um robô não binário, o que se tornou o Big Three dos jogos sólidos. A crítica não foi apenas o conteúdo em si, mas
o formato já desgastado. Jogos hero shooter com estética cartunesca já haviam perdido espaço, com o declínio de títulos como Overwatch e a saturação de clones de Team Fortress 2. O resultado, o jogo fracassou ainda na fase de marketing, com trailers massivamente negativados, vídeos de reação detonando o projeto e uma recepção pública tão fria que a morte do jogo foi antes mesmo do lançamento. Se tornou uma piada recorrente. Aqui o boicote aconteceu naturalmente, por rejeição espontânea de um produto tão merda e forçado. E sabe o que é pior? Tinha uma ideia boa, era tipo fazer uma cutscene do mês ou temporada, como uma animação do início do jogo, sendo claramente os Guardiões do Paraguai. A Sony podia pegar essa ideia e colocar no Helldivers 2, que ele sim foi um sucesso comercial, um dos anúncios mais desastrosos da história moderna da Blizzard. Durante a BlizzCon de 2018, os fãs esperavam uma sequência de Diablo 3, mas receberam Diablo Immortal, um jogo exclusivo para mobile, apresentado com infame frase: "Don't you guys have phones?" Não, aqui foi de fuder, na moral. A reação foi devastadora. O público vaiou o anúncio, a Blizzard virou alvo de piadas e o nome de Diablo Immortal ficou marcado como sinônimo de desprezo corporativo, mesmo com o jogo se provando financeiramente lucrativo, principalmente graças às baleias que gastam fortunas em microtransações. O estrago na imagem da Blizzard foi profundo. A empresa passou anos tentando recuperar sua reputação com fãs mais antigos, e a sombra desse episódio paira até hoje sobre qualquer anúncio da franquia. Esse é o tipo de exemplo onde boicote não impediu o lucro, mas machucou seriamente a confiança do público. O que é mais um tipo diferente, porém igualmente importante, de consequência, eu acho. Esse aqui é engraçado. Quando Hogwarts Legacy foi anunciado, ele imediatamente virou alvo de campanhas de boicote por parte de ativistas que se opunham às declarações polêmicas de J.K. Rowling sobre questões de identidade de gênero. Hashtags de boicote circularam no Twitter, vídeos pedindo para que pessoas não comprassem o jogo se espalhando, e parte da mídia especializada tentou desincentivar o consumo. Muitos influenciadores na época foram atacados, algumas VTubers foram assediadas por pessoas fora do seu público por simplesmente jogarem em live, como a Silver Veil e a Picamini. Até casos de perda dos patrocinadores. Galera, entenda, não é porque eu não gosto ou desgosto da obra que devemos atacar as pessoas. Eu mesmo não gosto de Harry Potter, mas adoro J.K. Rowling. Perceba, é tudo uma questão de separar o autor da obra. Menos você, Alan Moore, vai se fuder. O que aconteceu foi o efeito Strange Sun total. A tentativa de boicote acabou chamando ainda mais atenção para o jogo, e muitos jogadores compraram Hogwarts Legacy em sinal de protesto contra o cancelamento. O título bateu recordes de venda, se tornando um dos maiores lançamentos de 2023, tanto no PC quanto nos consoles. Esse caso mostra o outro lado da moeda, quando a tentativa de boicote é percebida como exagerada, mal direcionada ou politizada. Ela pode unir o público contra a própria ideia do boicote. O boicote em jogos ou empresas é uma arma de dois gumes. Em casos como Battlefront 2, ele quebrou o sistema predatório e obrigou mudanças. Em Concorde, foi inevitável, do cansaço coletivo em formas repetidas e wokeismo. Já em Diablo Immortal, o boicote moral teve impacto na reputação, mas não financeiro. Em Hogwarts Legacy ele falhou completamente, reforçando que nem toda mobilização online se traduz em resultado real. O consumo impulsivo da rapaziada que enche sua biblioteca, mas não joga nem 10% deles, inventando a tal da síndrome do PC Gamer para não perceberem que gastam em jogos que não jogam e não gostam. Mas os fãs de franquias consagradas, que não vê o mais novo jogo da sua empresa multibilionária favorita, usa do sistema de pré-vendas, que não se engane, como no cinema, isso já existe há um bom tempo, como no lançamento do PS2 na América. A pré-order se tornou um pilar controverso na indústria de games, frequentemente associados a lançamentos problemáticos. Muitos jogadores continuam a comprar jogos sem avaliar criticamente o produto, alimentando um ciclo de hype, decepção e lucros antecipados para os publishers. Isso é um problema real, tendo em vista que o novo Nintendo Switch já aumentou o preço do console e dos jogos, sendo que todos esperavam que GTA 6 que daria o primeiro passo para o apocalipse. Vamos lá, uma pesquisa na YouGov de 2023 revelou que 25% dos jogadores dos Estados Unidos fazem a pré-venda sempre ou frequentemente, enquanto 26% fazem às vezes. Lealdade à franquia, 35%. Conteúdo exclusivo com vantagem de gameplay, 33%. Cosméticos ou bônus estéticos, 33%. Descontos ou bundles promocionais, 32%. Pré-carregamento para jogar no lançamento, 31%. Isso é simplesmente um absurdo. Gente que compra jogos no lançamento, ou pior, acesso antecipado. E eu vou te falar, eu comprei God of War Ragnarok no lançamento e vocês não tem noção de quanto me decepcionou. E não, o jogo não tinha bugs, o problema era o jogo todo. Como você consegue ir lá e dar o seu voto de confiança a empresas hoje em dia? Cara, isso não faz sentido. A pré-venda literalmente se tornou uma ferramenta financeira para publishers. Literalmente, se elas acharem
sabem que o jogo vai ser mal recebido no lançamento, permite que as empresas como a EA, Ubisoft e a CD Projekt Red garantam receitas antes mesmo de entregar o produto final. Isso reduz o risco para investidores, mas transfere o ônus para os consumidores, que recebem os jogos inacabados, cheios de bugs ou com conteúdo cortado. Casos como Cyberpunk 2077 e No Man's Sky ilustram esse problema. Ambos foram lançados com falhas graves, mas já haviam vendido milhões de cópias antecipadamente. A pressão para cumprir prazos e atender expectativas do mercado levou a lançamentos apressados, deixando os jogadores putos, para logo depois eles mesmos virem com: mas depois dos patches o jogo ficou perfeito. Seu filho de uma... Quem gastou nessa bomba na pré-venda e lançamentos que se exploda então? Isso é consequência de algo bem escroto da atual geração. Fear of Missing Out, FOMO, é uma estratégia central das campanhas de marketing de jogos. Empresas criam um senso de urgência com bônus de pré-venda, eventos limitados e conteúdos exclusivos, incentivando compras impulsivas. Essa tática explora o desejo dos jogadores pertencer a grupo e não perder experiências únicas, mesmo que o produto final não atenda as expectativas. Estudos indicam que o FOMO pode levar a decisões de compras impulsivas, com jogadores comprando os jogos para não se sentirem excluídos, mesmo sem informações suficientes para a qualidade do produto final. Vários estúdios sempre fazem a mesma insanidade: fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. BioWare, após o fracasso de Mass Effect Andromeda, o estúdio lançou Aiden, que também foi criticado por bugs e falta de conteúdo. Ubisoft, a empresa enfrentou problemas com The Crew, que teve seus servidores desligados em 2024, tornando o jogo inacessível, mesmo para quem comprou. Bethesda, após criticar Fallout 76, o estúdio lançou Starfield, que também enfrentou reclamações sobre bugs e promessas não cumpridas. Esses pequenos exemplos mostram como a pressão por lançamentos rápidos e a dependência de pré-vendas comprometem a qualidade do jogo, afetando a reputação de estúdios, que adivinha, vão continuar a fazer as mesmas merdas até chegar ao ponto da falência e ser comprada pela Tencent ou alguma empresa chinesa. A prática da pré-venda, alimentada por campanhas de marketing agressiva e o uso do FOMO, cria um ciclo vicioso onde consumidores são incentivados a comprar jogos antes da avaliação de críticos estarem disponíveis. E ainda vou dar o crédito a youtubers que vão lá e recebem jogos antecipadamente para falar bem deles e continuar agradando os estúdios que ganham os jogos de graça. Participar de projetos, eventos e se tornar o garoto propaganda. Isso é benéfico financeiramente às publishers, mas resultado em produtos abaixo do esperado, prejudicando a confiança dos jogadores. O pior é que muitos jogos até vendem inicialmente, mas após o lançamento só ladeira abaixo. Para quebrar esse ciclo, é essencial que os consumidores parem de ser fanboys e comecem a tomar vergonha na cara e criticar produtos ruins, porque são isso, produtos. Guarde a análise e experiências de outros jogadores antes de realizar a compra. Ai, mas como que eu vou saber se um jogo é ruim se eu não joguei? Não me fala um negócio desse perto de mim, não. Você não tem olho nem um cérebro para reconhecer que algo é ruim só de bater o olho? Ele pelo menos faz sinapse? A indústria dos games frequentemente demonstra que mudanças significativas nas práticas corporativas só ocorrem quando há impacto direto nos resultados financeiros. Diversas empresas mantêm padrões problemáticos até que o mercado reaja negativamente, forçando a reestruturação e revisões estratégicas. E mesmo assim, parece que muda a cara, mas não muda o nome. Por fim, o desenvolvimento de Dragon Age The Vanguard ficou marcado por controvérsias e o descaso com os fãs, incluindo a saída de veteranos como David Grader, que criticou a direção do serviço posta pela EA. A recepção inicial foi negativa, com críticos à direção criativa e a inclusão de elementos WoW. A BioWare enfrentou demissões e saída de funcionários-chave, refletindo uma crise interna que afetou diretamente a qualidade de produto final. A Ubisoft. Essa aqui se superou, colecionou diversos fracassos nesses anos, enfrentou uma série de lançamentos mal recebidos. Vamos lá, Avatar Frontiers of Pandora, criticado por missões repetitivas e falta de inovação. O jogo teve recepção morna, baixa contagem de jogadores no Steam e críticas à sua jogabilidade ultrapassada. Star Wars Outlaws, apesar de investimento significativo, o jogo teve vendas abaixo do esperado e críticas à sua execução, levando uma queda nas ações da Ubisoft. Assassin's Creed Shadows enfrentou controvérsias por escolhas criativas, como a inclusão de um protagonista samurai africano, Yasuke, e erros culturais que levaram à crítica do governo japonês. A Ubisoft teve que emitir desculpas e fazer alterações no jogo em resposta às críticas. Esses fracassos resultaram em demissões e fechamento de estúdios, e a queda nas ações da empresa forçaram a Ubisoft a reconsiderar suas estratégias e priorizar a qualidade e autenticidade em seus futuros projetos. Além de que a Tencent se tornou uma acionista
acionista prioritária, criando até uma subsidiária entre a Ubisoft e a Tencent. Irmão, não vai ter jeito, eu vou ter que financiar o mercado chinês de jogos. Esses exemplos destacam como a falta de planejamento adequado e decisões corporativas desconectadas da realidade e desrespeito à cultura e aos consumidores podem levar ao fracasso, forçando as empresas a mudarem apenas quando enfrentam consequências financeiras significativamente. Um dos problemas mais profundos da indústria dos games é justamente a visão distorcida que muitas lideranças têm sobre o significado de qualidade. Em vez de enxergar jogos, como muitos dizem antigamente, produções artísticas, junto da paixão para fazer um jogo divertido ou experiências significativas para os jogadores, muitos executivos tratam tudo como estatística, ações e metas trimestrais. Isso não é brincadeira, declarações públicas feitas com todas as letras que escancaram o desdém por crítica especializada que nem joga direito pela comunidade e até pelo próprio processo criativo. Um exemplo gritante disso foi a declaração de Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two Interactive, quando questionado sobre as avaliações médias de seus jogos no Metacritic. Ele afirmou sem rodeios: se um jogo vende bem, não importa a nota. Essa fala resume perfeitamente a mentalidade de um empresário médio, onde o que vale não é a experiência do jogador, mas o retorno financeiro imediato. Essa lógica mercadológica cria um ambiente em que a pressão por prazos, lançamentos forçados e cortes de conteúdo se tornam padrão, enquanto a crítica especializada e o feedback da comunidade são vistos como ruído, ou pior, como ódio gratuito. Outros casos semelhantes podem ser encontrados em entrevistas com executivos da Ubisoft, EA Interactive e Activision e Bethesda, onde declarações muitas vezes soam como desculpas para os lançamentos quebrados ou jogos inacabados. Frases como "vamos corrigir cooptantes futuros", "jogadores estão jogando errado", ou o foco é engajamento, não na narrativa, mostram que a preocupação não está em entregar algo de valor, mas sim em manter o ciclo de consumo constante, mesmo à custa de qualidade ou da boa vontade do público. Alguns desenvolvedores, mesmo que em cargos técnicos, também caem nessa lógica. Em entrevistas pós-lançamento de jogos problemáticos como Anthem, Mass Effect Andromeda e Battlefield 2042, vimos relatos de que as equipes sabiam que o produto não está pronto expressamente, mas foram instruídos a lançar mesmo assim, porque o calendário fiscal exigia. Essas mensagens da própria indústria deixam claro que o crunch, os bugs e cortes de conteúdo de desrespeito ao consumidor que não são acidentais, são sintomas de uma cultura corporativa que só vê números e esquece que há pessoas dos dois lados da tela, os que fazem os jogos e os que os jogam, enquanto os CEOs se gabam das vendas mesmo em meio a críticas. O elo mais fraco, os desenvolvedores, é quem paga o preço com burnout, demissões e falta de reconhecimento. Mas falando na verdade que o elo mais fraco na verdade somos nós, cara, é a gente que paga. A indústria dos games vive um paradoxo curioso. Jogadores frequentemente criticam práticas abusivas de preços e monetização agressiva, mas continuam financiando essas mesmas práticas. É tipo mulher de bandido, ele vai lá, te agride e viola, mas no final de semana ele leva pra baile e diz que te ama. Esse comportamento anedótico alimenta o ciclo de decadência, onde empresas se sentem encorajadas a manter ou até ampliar estratégias prejudiciais ao consumidor. Um exemplo recente é o lançamento do Nintendo Switch 2, com preços variando entre $449 e $499 nos Estados Unidos, e dependendo do bundle até. Apesar das críticas, o valor elevado, especialmente comparado ao mais acessível no Japão, cerca de 49,8 ienes ou aproximadamente $350, as pré-vendas esgotaram rapidamente em diversas varejistas como a Target, Best Buy e Walmart. A demanda foi tão alta que a Nintendo admitiu que não conseguiu atender todos os pedidos antes de lançamento oficial. Cara, isso é loucura. Eu sei que eu não posso esperar muito de nintendista, um dos seres mais desprezíveis. Puta que pariu, é sério, como que esses caras se contentam com pouco? E olha que eu só jogo em console, eu sei o que é pouco. Cara, esse novo Pokémon ZA vai ser literalmente um dos jogos mais capados que tem. Você tem noção que eles já erraram escolhendo nos iniciais narrativa que era para ser na Guerra de Kalos, que foi bem desenvolvida na sexta geração, além do óbvio, duas versões do jogo, no Nintendo Switch, que eu vou jogar 15 FPS, e no Nintendo Switch 2 a 30. E é que bacana. Esse comportamento não é exclusivo da Nintendo. A expectativa em torno de GTA 6 também foi reveladora para essa tendência. Muitos jogadores afirmam que estariam dispostos a pagar 100 doleta em um jogo que eles nunca viram, mesmo reconhecendo que nenhum título vale esse preço. Cara, nenhum jogo atualmente chega perto de valer mais de R$250. Simplesmente nenhum. Mas não, você tem que entender que a Rockstar é seu filho da puta. Então, se fosse o Kid Bengala que fosse te comer, estaria tudo ótimo, já que ele tem o tamanho histórico e gráficos que justificam ele comer sua bunda. Esse aqui é hilário, para ser sincero. A Gearbox virou o mais novo
público-alvo ao sugerir que Borderlands 4 poderia ser lançado por $80. O CEO Randy Pitchford comentou que um verdadeiro fã arrumaria um jeito de pagar. Entendeu? Um fã, não um fanboy. Que gerou indignação entre os jogadores, certo? Por 2 semanas. Posteriormente, Pitchford esclareceu que não pretendia ofender e que os preços finais não estavam definidos, mas o dano à imagem da empresa já estava feito. E eu poderia ficar aqui continuando citando mitadas, mas esses casos ilustram como a combinação de lealdade à marca, medo de perder conteúdo exclusivo que eles poderiam zerar no YouTube e campanhas de marketing eficazes podem levar os consumidores a tolerar práticas que, em outras circunstâncias, seriam inaceitáveis, enquanto os jogadores continuam financiando essas estratégias maquiavélicas. As empresas terão zero incentivos para mudar. A rapaziada tem que parar de ser otário de empresa multibilionária e começar a usar a droga do cérebro e não comprar no lançamento. E eu vou ser direto e reto aqui. A frase "vote com sua carteira" sintetiza tudo o que é preciso para alguma coisa dar certo. Tendo em vista que a democracia é um erro, pelo menos pessoas produtivas ou influentes podem contribuir para isso, mas raramente ela é levada a sério. A cada novo lançamento, a história se repete. Trailers com CGI que não chega nem perto do jogo, promessas grandiosas que muitas vezes nunca seriam implementadas, entrevistas com palavras bonitas e aquela velha cantiga do jogo mais ambicioso de todos os tempos. Aí o jogo chega e o que vemos é um produto quebrado, incompleto, mal otimizado ou recheado de indecisões escrotas no jogo. Mesmo assim, milhões de cornos mansas já compraram na pré-venda. Esse vídeo não é para passar pano para desenvolvedor e como ele é prejudicado e judiado. Não. A maioria se orgulha de fazer um jogo merda atualmente, com o estúdio ou ativistas instalados lá dentro. Irmão, essa parada é tão merda que eles contratam gente incompetente porque o ser iluminado tem algum problema mental e suas variações. É uma crítica direta ao consumidor que, mesmo enganando repetidamente, continua caindo nas mesmas armadilhas. A indústria dos games opera com base no hype. E o hype só existe porque alguém alimenta. E esse alguém é você, que compra no impulso, que financia um marketing vazio e que fecha os olhos para os problemas por amor à franquia. A verdade é que a maior arma que você tem não é reclamar no Twitter ou fazer um review bomb. A sua maior arma é seu dinheiro. Enquanto você continuar distribuindo ele sem critério, nada vai mudar. Não adianta gritar, o crunch é desumano, e no segundo seguinte comprar um jogo que foi feito à custa de 100 horas semanais de trabalho forçado, merda, e ainda assim você vai lá e compra.